Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dando continuidade nessa série de programas, né, em comemoração ao mês do contador, onde a gente vai estar falando da profissão contábil, dos diversos trabalhos, tudo que o contador pode oferecer e que desempenha no cotidiano das empresas, né? Hoje recebemos um novo convidado, alguém já de dentro que a gente conhece, o nosso vice-presidente institucional, Reinaldo Lima, para tratar de um tema extremamente interessante, que é a contabilidade gerencial, que é um tópico que dá para aprofundar bastante, abre muita visão do contador para a contabilidade de negócio como si. Lima, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui hoje com a gente, para poder debater esse tema aí. Seja bem-vindo. Obrigado, Cidenilson. Um prazer estar aqui. É sempre muito bom falar desse tema e falar de vários temas da nossa profissão, profissão que a gente abraça e ama muito. É prazer estar aqui no Fenacon Talks. Contabilidade gerencial. Talvez, assim, para quem é contador, que está no meio, já viu falar demais nisso aí, tanto acadêmico quanto profissional. Mas, voltando os olhos do profissional, o empresário, que talvez não conhece tão bem toda a ciência da contabilidade, como é que a gente pode dizer que se trata a contabilidade gerencial? Bom, contabilidade gerencial, na verdade, é uma série de ferramentas que a gente tem à disposição, que a gente estuda, que a gente analisa, que a gente aprofunda, que muitas vezes o profissional, o empresário, não as utiliza e, infelizmente, tem à disposição quando contratam um escritório, uma empresa contábil, não as utiliza, e isso é muito importante para o seu negócio. Então, ela tem lá custos, então uma série de ferramentas que ela poderia ter à sua disposição, poderia utilizar nessa parceria com a contabilidade e não utiliza. Tá? Se a gente pensar questão de usuário de contabilidade, que a gente, uma das coisas até qualquer acadêmico, quem que usa contabilidade? No geral, a gente necessita, né? Primeiro é o físico, que a gente manda aquele monte de coisa, apura tributo, é a instituição financeira que você manda a informação, tudo focado basicamente em balanço, DRE, faturamento, tudo. Contabilidade gerencial, ela vai além disso, ela tem um olhar do aspecto interno da empresa, né? Olhar para si. Veja, o contador ele é muito mais que apurador de impostos, né? Então, vamos voltar um pouquinho no tempo, com a inflação, aquela época, o contador virou apurador de imposto, né? E perdeu a essência, muitos, né? Ou a grande maioria, acabou perdendo a sua essência, que era fazer análise mais detalhada, analisar custo, baseado no patrimônio, fazer fluxo de caixa. Toda essa informação hoje é muito importante. E isso, com o tempo, foi se perdendo. Hoje está voltando, né? A contabilidade como ciência está voltando. E com a tecnologia, a gente viu isso, está vendo isso, a tecnologia está fazendo muito mais essas operações repetitivas, né? Essas operações que é gerar o tributo, apurar o imposto, isso está se tornando muito automático e o contador está voltando a fazer essa parte gerencial, essa parte mais analítica. E essa informação é muito importante para a tomada de decisão da empresa, né? Você fazer uma análise de decisão de investimento, do fluxo de caixa, do custo da empresa, se você hoje tem dinheiro para comprar uma mercadoria, para comprar um carro, para investir. Então, isso tudo o empresário tem à sua disposição. E nada mais do que você estar gerenciando todos os recursos que a empresa tem à disposição. Isso é contabilidade gerencial, né? Então, isso acabou se perdendo ao longo do tempo, mas sempre esteve à disposição do empresário. E hoje está voltando, né? Uns mais, outros menos, e o contador tem que se colocar à disposição do seu cliente cada vez mais, está próximo. E a pandemia facilitou isso bastante, porque de uma forma direta ou indireta, porque através de recursos tecnológicos também, você se aproximou do seu cliente, mesmo que seja virtualmente, como a gente está fazendo agora, você acabou se aproximando um pouco mais do seu cliente e foi um momento favorável para você oferecer novamente e se colocar à disposição do seu cliente para oferecer esses mecanismos, esses recursos, como a contabilidade gerencial. Colocou até um ponto interessante, a contabilidade como ciência. De fato, a contabilidade é a ciência. E às vezes a gente não tem muita a noção de que contabilidade é ciência, então o contador é um cientista também, né? Vamos elevar o nível, né?
E ninguém, vamos dizer assim, mais conhece a situação da empresa financeira ali por números, né? Vamos colocar assim, números, valores, né? Capacidade de analisar isso que é o próprio contador. Então, nessa gestão estratégica de empresa aí, embora talvez não apareça muito a figura do contador, mas ele é o cara, vamos dizer assim, que mais tem informações, que mais tem elementos para tomada de decisão, já que parte tudo das demonstrações contábeis que ele mesmo elabora, né? Por esse caminho. Verdade. Então, assim, é uma questão de junção de informações. Então, assim, você, para tomar decisão, para você analisar, você tem que receber as informações. Então, tem muita gente que acaba não recebendo porque o seu cliente acaba não enviando. Então, tem toda essa questão do convencimento do envio das informações. Então, temos que partir do princípio de receber as informações. Então, tem uma questão de via de mão dupla. O teu cliente tem que enviar a informação, você se esforçar para ter essa informação, receber essa informação, fazer um lançamento, uma análise, se aprofundar na informação, porque para você ter uma análise mais detalhada, você tem que ter a informação, se aprofundar, conhecer o negócio do seu cliente, então você tem que se envolver, de certa forma, mesmo à distância, se envolver com essas informações e ajudá-lo a tomar essas decisões. Então, é uma questão de você, como um cientista, com as devidas proporções, mas de fato é um cientista, analisar as informações através dos números dessa empresa e orientar, trabalhar e se aproximar cada vez mais do seu cliente. Então, o aproximar-se do cliente é desde a vinda das informações, ou seja, ele estar ciente de que a importância da informação é relevante e se aprofundar, conhecer e ajudar ele até que a tomada da decisão seja relevante para que você ajude esse cliente a ter melhores decisões nos investimentos, como eu já disse, nas aquisições, nos custos, enfim, a aquisição de novas empresas ou de novos negócios, tudo isso, né? Então, isso é muito importante, você estar participando. Agora, você tem que exercer sua profissão de forma plena. Se você se acomodar, como tem alguns empresários que continuam só gerando tributos, esse vai ser engolido. Alguns até comentam, né? A profissão contábil vai acabar. De fato, não vai acabar. Uma ciência não acaba, né? Agora, a postura em você exercer como ciência não termina. Agora, a postura de você exercer como um mero robô, aí a tecnologia vai envolver e realmente essa parte vai ser tomada pela tecnologia. A tecnologia que, inclusive, influencia não só a contabilidade, mas todos os meios, né? Pro lado Qualquer atividade, né? Na verdade. Até tem um palestrante aqui, não vou nem citar o nome, mas ele dizia uma coisa nas primeiras cursos, mini cursos que eu fiz com ele, ele falava, olha, o contador, quando faz um bom serviço, ele levanta a empresa e alavanca, mas quando ele faz um serviço ruim também, ele quebra muita empresa e o profissional não vê. Bom, mas o profissional hoje, que está, de repente, olhando e começando a ver contabilidade gerencial e pensando, eu preciso entrar nessa, eu quero ser protagonista nessas ações empresariais, ajudar meus clientes empresários. Quais que são essas habilidades ou competências, essa inteligência, conhecimento que ele precisa buscar dentro da contabilidade para conseguir oferecer bem esse serviço para o seu cliente, ajudar nessa lida aí de alavancar negócios, né, de fazer resultados para aplicar? Isso eu exerço porque eu vivenciei isso. Então, isso é um depoimento pessoal. A ciência contábil é uma ciência social, tá? Muitas é humana, né? Ciências humanas, né? Muita gente confunde com ciências exatas e de fato não é. É uma ciência humana. E de fato a gente tem que humanizar, a gente tem que participar e a gente tem que se envolver com o nosso cliente, a gente tem que estar próximo, a gente tem que conversar. E muitas empresas crescem muito e terceirizam isso. De fato, a operação tem que ser terceirizada, tem os nossos colaboradores, mas o dia a dia tem que ser o contato, seja ele virtual, ou seja ele por telefone, mas ele tem que haver com o nosso cliente. Se você deixa uma distância muito grande, ela tende a ficar, você perder. E hoje isso é muito importante, porque quando você
coloca muita distância, você acaba perdendo essa relação. Acho que isso é uma questão muito importante e, pessoalmente, eu já presenciei de forma... já fiquei mais distante e hoje eu relato que isso é muito importante, né? Perdi alguns clientes por essa distância, então eu acho que isso é muito positivo no sentido de você continuar e manter um relacionamento muito pessoal com seus clientes. Isso é muito positivo. Esse da proximidade lá com o negócio, né? Com certeza. Ah, mas eu tenho 60 mil clientes. Você escolheu, aí é diferente, né? Então você escolheu um volume diferente. Mas você tem que ter você escolheu um negócio diferente. O nosso negócio, você não tem condições de ter 60 mil clientes, né? A não ser que você exerça com tecnologia, etc. É outro modelo de negócio. Mas você normalmente tem 500, 300, você tem um percentual desse cliente que você tem que ter um relacionamento, né? Tem um outro percentual. Então, esse envolvimento é pelo menos um evento anual para saber quem é quem. Então, é possível, sim, você ter um relacionamento, não ter uma distância muito grande ou você ser inacessível. Aí você começa a perder. Você vira um número como na Vivo, enfim, né? Fica complicado, né? Eu falo assim, dentro do escritório de contabilidade, que eu diria que a grande maioria, eu acho que mais de 80% de empresas usam escritório de contabilidade, são muito raras as que têm departamento interno. Aí acaba que o escritório fica, como vamos dizer assim, um vendedor de commodities, né? Que é apurar um imposto, fazer a folha de pagamento e mandar um balancete. Aquilo ali que a gente automatiza, o sistema faz, Perfeito. otimizamos isso, colocamos pessoas para auxiliar nisso aí, e aí ficamos nisso. A gente sabe que commodity tem um valor muito grande no mercado, sim. Mas o que agrega de fato, aquilo que traz Exatamente. melhores resultados é justamente aquele conhecimento mais aplicado, né? Como que o contador vai fazer para poder, de repente, sair do campo das commodities de serviços contábeis para poder entregar grandes, vamos dizer assim, grandes trabalhos científicos para isso? Isso é uma dificuldade. Vamos dizer, no erro, porque erro acontece. Erros acontecem e não é uma exceção. Erros acontecem de uma forma até que frequente, porque o cara que tem, um empresário que tem 200 clientes ou 20 clientes, acontecem erros. Então, ele tem um colaborador apurando. O sistema, quando a gente sabe quando eles fazem atualizações, acontecem problemas. A gente sabe que dependemos de terceiros. Enfim, muitos problemas acontecem, né? Então, o que ele quer é que você, quando acontece um problema, você coloque o seu aval, olha, de fato aconteceu, vamos corrigir junto e vamos para frente. Essa posição é muito importante, né? Ele não quer que você fuja da responsabilidade. Isso é muito importante. Então, é um erro de R$ 100 ou um erro de R$ 100.000, que para isso tem seguro, ele quer o teu apoio. Então, isso é muito importante. E muitas vezes ele não quer saber. Aconteceu, resolve o meu problema. Então, isso é muito importante. E, ao mesmo tempo, ele quer, na contabilidade gerencial, o teu apoio para falar assim, pode fazer que isso é bom. Vai tranquilo. A legislação te ajuda. Entendeu? Você tem um processo aqui, muda da forma de tributar que vai te beneficiar. Posso ir tranquilo? Vai tranquilo. Então, isso é muito importante. Então, a contabilidade gerencial, na verdade, você está dando respaldo técnico para que ele tenha segurança numa tomada de decisão. É isso que é importante. E isso você está apoiando. E uma decisão dessa, num negócio, dá uma credibilidade para a empresa contábil, que, na verdade, o que você está fazendo? Você está apoiando uma decisão para o teu cliente. Isso não tem preço. É um apoio que, muitas vezes, alguns podem não valorizar, né? A gente sabe que não há o reconhecimento, muitas vezes, né? Mas isso é importante. É muito comparado, se você fizer um processo de um balanço aí, né? Falando em contabilidade, fazer um balanço, a gente tem um histórico, e todos vão saber, principalmente os colegas aí,
Na época do imposto de renda à pessoa física, muitos de nós fazemos, acho que a grande maioria, a gente vira um pouco de psicólogo, né? A contabilidade gerencial entra nesse aspecto, né, na parte familiar. Então, o nosso cliente que vem fazer o imposto de renda, ele fala da família, ele fala é, de tudo nas questões de você dar conselho para ele. É exatamente isso. Só que a gente toma decisões com aspectos muito mais técnicos, também no imposto de renda da pessoa física, orientando faz isso, faz aquilo, abre uma empresa nova, você gera muitos negócios no imposto de renda da pessoa física. Na contabilidade gerencial, é o tempo todo você dando orientações técnicas e avaliando o teu, a empresa, o negócio do teu cliente, baseado em informações, o que hoje muitos recebem o balanço e não sabem o que fazer com aquele documento. E você dando um suporte mais técnico, um apoio mais técnico, vai ajudar a empresa, o teu cliente, a melhorar o negócio e a crescer como um todo. Ainda acaba a gente se atém muito no contrato nas commodities lá, né? Por contrato a gente faz o serviço A, serviço B, serviço C. Com certeza, com E aí, certeza. de repente, você tá com aquele balancete na mão, você tá com a DRS. Às vezes, um contador, ele bate o olho e fala, "Cara, problema, o custo aqui está elevado, o estoque está muito alto, o giro não está batendo." Aquela série de ferramentas de análise que tem ali, que às vezes a pessoa, o contador tem de cabeça e não reserva um tempo para poder chegar no cliente e falar, olha, tá aqui os balancetes, mas vamos olhar esses pontos aqui, esse daqui, esse daqui. Estoque, giro de estoque, capacidade de pagamento, né? Às vezes o cara está no endividamento e ainda não conseguiu enxergar que ele está endividado, mas ali na contabilidade alguém já olhou naquele balanço, naquele balancete e constatou que a situação bancária dele não está boa. E ele está lá, de repente, tipo, se divertindo. Então, precisamos ir de encontro com o empresário, né? Sentar junto, olhar nos olhos, apresentar o balanço e comentar, né? A grande maioria, principalmente os menores, é incrível, mas enfim, a empresa que já está mais estruturada, o dono, o sócio, ele tem uma noção maior, até porque se ele tem uma estrutura melhor, maior, ele já tem uma análise de custo, ele já tem uma noção, ele já controla estoque melhor. O pequeno, microempresário, ele é totalmente desorganizado, ele não faz custo, ele cresce por N fatores, por sorte, e hoje não pode ter sorte, não pode viver na sorte, né? Por isso que 20% das empresas ou mais acabam não resistindo até 5 anos. Por quê? Não tem jeito. O fator sorte não sustenta ninguém, né? Então, assim, a gente vê sonegação, a gente vê. Então, você compra 100 mil e vende 20 mil. Não tem, não dá para fechar. O cartão de crédito vendeu 200 mil, tirou nota de 20, não tem sentido. Né? Então a gente mostra, não, mas eu sou pequenininho, então assim, já começa errado, tudo errado. Então a gente pontua, avalia desde isso, né, desde esse básico até o mais detalhe de custos, etc. Enfim, então dá para fazer um trabalho interessante, é importante, basta o cliente também querer, né, não viver do fator sorte, mas que a maioria acaba, como eu disse, os microempresários acabam querendo viver disso, misturando fatores que a gente também orienta, pessoa física com pessoa jurídica, com família, com... Enfim, hoje a gente sabe que é uma mistureba total, né? Mas as coisas estão melhorando. O importante é você se valorizar como profissional, isso também depende muito da gente, né, do profissional, de trabalhar isso nos nossos colaboradores, né, porque os nossos colaboradores também abrem muitas questões, facilitam muito a vida dos nossos colaboradores. Então, assim, exigir que envie o movimento, exigir que envie as informações, extrato bancário, é brincadeira, né? As pessoas não enviam, enfim.
Trabalhar isso como ciência humana de fato, né? Trabalhar dia a dia com os nossos colaboradores e trabalhar com os nossos clientes. Então, para chegar no gerenciamento da informação, tem que fazer um trabalho diário de formiguinha. De proximidade e de apresentação também. Eu até tenho uma frustração aqui, sou empresário contábil também. Às vezes eu tenho uma empresa que está com muita dificuldade, você já conversou muito com o sócio de alguma coisa, e dado momento alguém faz um contato comigo e é um consultor para poder analisar o negócio dele. É aquele momento que eu passo, poxa, tanto que eu conversei com o empresário, ele contratou um terceirizado, em vez de perguntar, e aí, vocês fazem serviço aí no escritório para dar uma E não vasculhada é aqui? barato não, hein? Bem mais caro que o honorário de contabilidade. Tem Que a mais. gente poderia fazer, até porque a gente tem um conhecimento muito grande. Então, assim, é um momento que a gente está vivendo a contabilidade que a gente está precisando deixar o básico aqui e começar a se apresentar para os nossos clientes, principalmente, como, olha, somos capacitados para fazer a gestão também. Nós estamos aptos aqui a gerenciar a forma contábil financeira da sua empresa aí também, como contadores, também somos protagonistas. Precisamos aparecer para isso. Precisamos conversar, né? É uma questão também de postura do profissional contador Com com certeza. seus clientes, né? Para não perder a oportunidade, né? Não tem jeito. Eu acho que isso aí é a opção que a gente fez. Já esse mesmo pensamento a gente também tem. Infelizmente, as pessoas, os nossos clientes, não valorizam como deveriam valorizar. A grande maioria nos consideram como custo e não como um investimento ou como um prestador de serviço necessário e importante, né? Mas faz parte, acho que a valorização depende muito mais de nós do que eles, do que deles, né? Isso é uma questão de postura. E isso tem que mudar a partir de nós, né? Então, isso é questão de tempo e de postura. Então, a gente tem que trabalhar nisso e a sociedade só vai entender isso quando a profissão for mais valorizada nesse sentido. Enfim, acho que temos que trabalhar e oferecer. Agora, como profissão, temos que crescer. A commodity vai estar aí, a tecnologia, como outras profissões, vai estar cada vez mais tecnológica. Temos que usar essa ferramenta a nosso favor, né? E separar o joio do trigo, né? Quem é tecnologia continue crescendo e mais tecnologia, usar isso para a gente e oferecer a ciência, a consultoria e o gerencial, né, como uma ferramenta separada. É isso que a gente tem que aprender a fazer. Isso aí, bem, isso aí, precisamos sair da nossa região. Lima, mas finalizando então, a conversa já está dando tempo. O que você tem, vamos dizer assim, dizer para o pessoal contador para aconselhar eles para saírem dessa rotina e passar a entrar no campo da gerencial, né? Buscar mais essa ciência e oferecer para o empresário? Mas, na verdade, foi o que eu já disse. Acho que a gente tem que estar mais próximo do cliente e cada vez mais próximo do cliente. Acho que a pandemia trouxe isso, né, de uma forma diferente, claro. Acho que quando a gente ficou mais em casa, a gente teve que se reinventar, se aproximando dos nossos clientes e dos nossos colaboradores. Nós ficamos mais perto à distância, né? Então, nós ficamos assim, fazendo reuniões virtuais. A gente trabalhou muito mais, eu lembro, né? Você deve lembrar que a gente ficava muito mais tempo trabalhando nos nossos, na nossa casa de forma virtual. Então, isso aproximou a gente com os nossos clientes, a gente teve que dar muito mais informação, nós fomos muito mais valorizados, e quem continuou, quem deu continuidade a isso, ficou muito mais perto. Isso aconteceu comigo, tá? E acho que as empresas que puderam fazer isso cresceram um pouco mais e aproveitei isso para ser um pouco mais gerente, né? Informação mais gerencial. Então, eu tinha lá uma carteira de clientes com em torno de 200 clientes, uns 20 a 30% que eu tinha condições que eram potenciais, eu potencializei isso aí. Foi o que eu fiz. Então, essa coisa do gerencial,
nem tinha esse pensamento, mas eu gerenciei melhor esses clientes, então eu estou em contato direto com eles. Alguns menores eu tenho contato menor, tá? E potencializei de forma menos, mas potencializei. Então, isso de fato aconteceu comigo, isso de fato eu estou trabalhando o tempo todo. Diminuiu? É óbvio, mas eu continuo atendendo. Aquilo que eu falei, de estar perto, de o tempo todo estar monitorando o que acontece na minha empresa. Então, assim, deu um problema, estou vendo o que está acontecendo, uma ligação meio estranha, eu estou o tempo todo acompanhando. Então, olha, os funcionários, e-mail vai e volta, tal, o que está acontecendo? Então, já falo com o cliente, olha, você viu que aconteceu isso, tal. Não, estou acompanhando. Então, assim, estou gerenciando também a rotina para a coisa não pegar fogo. Então, de forma geral, eu estou gerenciando a operação e estou gerenciando o cliente em si, né? Com gerenciamento de informações do negócio. Isso também aconteceu o quê? Foi favorável para gerar novos negócios. Então, estando mais perto desses 20, 30, eu não sei o número exato, clientes, gerou alguns novos negócios, gerou novas oportunidades. Isso foi bom, foi positivo. Ah, mas mudou muito financeiramente? Não, mas foi positivo com alguns novos negócios, alguns novos relacionamentos de negócios, algumas oportunidades. Então, isso foi positivo. Tá? Então, fruto dessa aproximação que eu observei lá na pandemia e eu dei continuidade. Só isso. Lima, muito obrigado, então, pela participação Obrigado nesse a programa você. do Mês de Contador Especial, de grande valia isso aí. E muito obrigado a todos que nos assistiram até agora. Um abraço. Fiquem com Deus.